Seu Pedro, muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Faz um tempo que a gente está querendo falar com o senhor, a gente sabe que... Pois é, aqui a gente está todo dia praticamente, né? Vocês é que aparecem de vez em quando aí, tá? O pessoal que vem aqui é figurinha carimbada, né? Como é que O é? pessoal que vem aqui é sempre as mesmas pessoas, né? Certo. Ontem, o que tinha de gente aí é porque é aquele negócio do fantasia, tá? Então o povão aí vem mesmo, né? Sim. E vai fazer 18 anos que eu tenho esse bar aqui, né? Porque essa propriedade eu comprei quando eu era deputado federal, né? No caso, eu ganhava 25 mil por mês e aqui essa propriedade está para vender por 250 mil cruzeiros. 10 meses de meu mandato, né? Daí comprei, tinha umas casas velhas aqui, desmanchei, construía esse sistema aqui. Eu ia fazer as lojas aqui, mas no fim foi aberto aqui, eu digo, não, vamos. Eu aluguei para uma pizzaria um tempo, depois o Oriente Árabe veio para cá, e depois me entregou a chave, daí eu digo, não, vou abrir o bar para meus filhos e para mim, no caso, né? Porque eu sempre gostei de trabalhar. Desde piazão eu trabalhava em banca de jornal com meu irmão. Ele tinha uma banca e depois passou um tempo eu trabalhei na campanha do Bento Munhoz da Rocha Neto, para governador também. Aí consegui uma banca para mim na Praça Carlos Gomes, né? Aí Jaime Lerner me tirou a banca, compreende? Aí eu fui para a televisão como candidato a deputado federal, botei ele dentro do pinico, né? Jaime Lerner, né? Sim, sim. Aquele processo de cassação da minha banca, então eu peguei, rasguei e coloquei dentro do pinico. Porque o negócio é o seguinte, o Jaime Lerner me perseguia, porque quando eu saí candidato a vereador a primeira vez, eu lancei uma plataforma. Curitiba precisa abrigo em ponto de ônibus, cesto de lixo nas praças, mitório público nas praças, jardim botânico, jardim zoológico, mercado de flores, compreende? E ele e os assessores dele lá, né? Quem é que lançou isso aí? Foi o Pedro Lauro, nascido em Malé, descendente de polonês. Sabe que judeu não gosta de polonês, né? Jaime Lerner era judeu, né? Daí, eu com a banca de jornal, né? Antes eu tinha sido o segundo suplente de vereador. Certo. Eu saí candidato a vereador e fiquei como o segundo suplente. Enéas Farias e Adalberto Daros saíram candidato a deputado estadual, naquela época. Se os dois ganhassem, eu ia assumir, porque eu era segundo suplente, né? Primeiro suplente era Lauro Carvalho Chaves, da base aérea ali. Bom, daí eu, para ajudar o Daros e o Enéas Farias, eu saí candidato a deputado federal para completar a chapa do MDB. E MDB poderia lançar 30 candidatos, não, era 30 vagas, podia lançar 60 candidatos. Mas o povão tinha medo de sair pelo MDB. A Arena lançou 60 candidatos e o MDB lançou só 16 candidatos. Mas o que aconteceu? Álvaro Dias fez 250 mil votos, levou todos nós praticamente, os 15, só ficou um como o primeiro suplente de deputado federal. Naquela época eu fiz 6.119 votos como deputado federal. Chegando em Brasília, né? No dia da posse lá, houve aquela cerimônia, me deram um diploma, né? E eu fiz assim com a mão, né? Está faltando alguma coisa, só esse papelzinho. Aí eu pensei, todo advogado, médico, engenheiro,
professor tem anel, por que que nós, vereador, deputado estadual, prefeito, governador, presidente, não tem anel? Aí eu, compreende? Entendo um pouquinho de joias e coleciono pedras preciosas e mandei elaborar esse tipo de anel de deputado federal. Aqui nesse lado tem o mapa do Brasil, desse outro lado tem o Congresso Nacional, sabe? Aquelas duas torres assim, mais onde é a Câmara lá no caso. Aí tem de vereador, tem de deputado estadual, federal, senador e presidente. Eu tenho toda a coleção em casa. Eu ia lançar, mas é que houve um acidente de percurso, porque o lapidador em Curitiba, ele era mineiro, veio para Curitiba como lapidador, ele me lapidava as pedras, compreende? Essa pedra aqui é um rubi com diamantes e ouro 18 quilates, é um rubi que eu achei a mina em Santa Catarina, Barra Velha. Eu achei não, acharam, me falaram, eu fui lá e, né, é aqui, ali, pergunta aqui, pergunta ali, e achei a mina lá. E eu fui 32 vezes para Santa Catarina, Barra Velha, eu com meus irmãos, buscar rubi. Sempre trazia 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Achava 1 quilo, 1,5 quilo, meus irmãos também. E tinha uma dona Antônia lá, que era a viúva, e os filhos dela, ela mandava procurar rubi. Porque lá em Rubi, em Santa Catarina, Itapucu, é o distrito de Barra Velha, eu achei um rubi, sabe aonde? Dentro do meu carro. Eu dirigindo o carro, tinha um carro, meus irmãos aqui, e é uma estrada carroçável, assim, né? Eu olhei assim de longe, parei o carro, peguei o rubi, mostrei para os meus irmãos, eles ficaram de boca aberta. Porque desde criança, compreende? Meu pai, minha mãe disse, olha, o teu avô, meu pai, trabalhava não tinha Petrobras naquela época, era Ministério da Agricultura que perfuravam petróleo. Eu nasci em Malé, me criei em distrito ali, Rio Claro do Sul. E o engenheiro inglês que veio perfurar ali o petróleo, disse para o meu avô, procure pedrinhas por aí, procure pedrinhas. E minha mãe me falou para mim, então, desde piá, eu olhava para as pedrinhas. Compreende? E outra coisa, eu estou com 83 anos, né? Se você jogar uma agulha ali, eu acho ela. Porque eu, quando era piá, eu pedi a Deus que eu não ficasse careca e não precisasse usar óculos. Porque eu tinha um irmão, ele era careca e usava óculos, sabe, de grau. O senhor acha que é pior, ficar careca ou ficar sem a visão? Como é que é? Qual que você acha que é pior, ficar careca ou sem a visão? Não, eu acho que o problema é a visão, né? Porque o careca você compra hoje, mano. Um chapeuzinho. Um chapeuzinho e tal, etc. E outra coisa, eu pedi isso a Deus. Quando era piá, tinha uns 12, 14 anos, pedi a Deus. Que eu olhava para o meu irmão, ele careca e com óculos e tal. E eu pedi a Deus que, né, eu não precisasse usar óculos e nem chapéu na cabeça também, no caso. Bom, mas voltando nos anéis de político, no caso, que eu pretendo lançar ainda, porque eu tenho todos eles prontos. Eu até quase podia trazer para mostrar para vocês, mas mostrando um, praticamente, né? Estou mostrando todos. É ouro 18 quilates, tem mais ou menos umas 12 gramas, 13 gramas.
tem diamantezinho pequeno, tem um rubi e o emblema aqui, o mapa do Brasil e aqui do Congresso Nacional, compreende? Do prefeito, no caso de Curitiba, tem o mapa do Brasil, né? E aqui tem uma tocha, assim, sabe como é que é aquela tocha? Cheguei lá, né? Sim, como sim. prefeito e tal, etc. Pega aí e vê o peso. Nossa, é pesadinho. É o preço mais ou menos em torno de 15 mil reais cada um. Porque é ouro 18 quilates. Né? E é muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Fez por merecer. E eu tenho de todos eles, né? De prefeito, governador, presidente, compreende? Sou capaz de dar um desses para o Paulo Pimentel, para o Pimentel que elegemos ele hoje, né? E eu cheguei lá na hora da votação, eu voto ali no Morginal, tinha umas senhoras ali, né, votação. E eu estava querendo, votei, né? Aí eu deixei os documentos tudo em ordem, tudo certo. Eu digo, olha, ali fora eu achei 2 moedas. Uma de 50 centavos, compreende? E outra de 5 centavos. Vou deixar aqui em cima da mesa de vocês. Se alguém perdeu, vocês entregam. Entenderam ou querem que eu desenhe? Entendeu? Uma de 50 centavos e outra de 5 centavos, dá 55, né? Centavos. Eu sou um pouco, muitos anos eu sou um pouco de gozador, sabe? Conto história no bar aqui, conto história todo dia. É um tipo de tirar aquele peso, né, que existe nos bares, a turma discutindo futebol, alguma coisa. Então contou uma piada, né? Ou outra piada. E achei isso, achei aquilo e tal. Olha, eu estou com uma revistinha aqui, ó. Só que eu não enxergo muito bem, eu digo assim, né? Da Branca de Neve. Branca de Neve e seis anão? É 6 anão? É 7. Ah, esqueci de contar com você, então dá 7. Entendeu? E tem aquela outra. Olha, tem aqui o Alibaba e os... Eu não enxergo bem, Alibaba e 39 ladrões, né? Essa eu não vou cair, não. Turma, daí sempre um diz, 40. Eu digo, sim, esqueci de contar com você. Para a turma dar risada, né? Alegrar a turma ali, no caso. E o ambiente é muito... Ele é muito propenso para isso, né? Como é que é? Aqui é um bar bem propenso pois para é, Uma coisa assim que eu percebo assim, no bar é que é um público mais jovem que vem aqui. E é um público muito específico, assim, sim, sabe? Sim. E E a maioria é jovem eu mesmo, acho que quando né? o senhor abriu esse bar, assim, não era a intenção, assim, ou era? Não, eu sempre trabalhei no comércio. Eu tinha banca de jornal, tinha panificadora, compreende? Tinha uma pizzaria, fui deputado federal. Então eu entendo o povo, sabe? Quando eu tinha alugado aqui para o Oriente Árabe, né? Daí quando ele ficou 4 anos, me entregou a chave, aí eu digo, não vou não vou alugar mais para ninguém. Vou abrir um bar para os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, 2 filhas e tal, que me ajudam aqui, inclusive, né? E eu entendo de comércio, compreende? Eu deixo a freguesia à vontade aqui e tal. Temos um precinho ali, temos uma cataia, inclusive. Sabem a história da cataia, não? Não. Ela veio da África, no fundo dos navios negreiros, né? Dos portugueses, né? Que descobriram o Brasil, depois passavam na África lá, pegavam
os escravos, né? E traziam aqui para o Brasil. Então, e muitos deles não eram escravos, queriam vir para o Brasil. Mas da África até o Brasil, daquelas nau a vento, né? Porque não tinha motor naquela época, demorava 2, 3 meses para chegar até no Brasil. Então, eles cortavam, principalmente em Angola, eles cortavam uns galhos de árvore para fazer o colchão, né? Para os escravos e não escravos deitarem para vir, né? Aqui para o Brasil. E levava 2, 3 meses até chegar aqui. Então, aqueles galhos de árvore, sangue, suor, lágrimas, xixi, cocô, vômito ali, né? Deixava úmido aquilo, né? Mais ou menos. Então, os galhos de árvore ficavam um pouquinho verdes, assim, né? Daí chegavam na costa aqui de São Paulo e Guaraqueçaba, Ilha do Mel, para descarregar as coisas. Os últimos escravos tinham que pegar aqueles galhos e jogar no mar, jogam no mar, né? E o mar vai encostando no mangue e ali começou a nascer esse tipo de árvore, né? Que não sabiam o que era e tal. Mas passado muitos anos, tal, uma mulher tinha uma criança que estava meio jururu, tal, andava meio assim, tal, devagar, tal, etc. Levou essa criança num curandeiro lá, uma pessoa, né, que ia receitar um remédio. Daí o curandeiro disse: olha, a senhora pega umas folhas dessa árvore ali, que está ali, e faz um chá para a criança. E a criança acordou, ficou alegre, tal, etc. Eu não sei, eu não entendo muito, mas não sei se a cataia não tem algo que ver com as folhas da cocaína, né? Que eu não quero nem falar em droga, porque droga não é comigo. Mas ela é um pouco vivaz. E daí, quando eu abri o bar, chegou um rapaz e disse: Pedro Lauro, estive em Guaraqueçaba lá, trouxe essas folhas aí e tal, mistura na cachaça e tal, né? Aí eu digo: bom, eu vou fazer mais o que... põe 12 folhas num litro de cachaça, uma cachaça boa, deixa 3 meses, daí pode servir. E daí o negócio é o seguinte, a história... daí quando o curandeiro lá receitou, a criança ficou boa, né? Daí um pescador disse: opa, peraí, não vou fazer chá, vou misturar na cachaça. Daí surgiu a cataia, compreende? Aí começaram a me trazer folha de Guaraqueçaba, daquela região lá, Cananéia, lá, que dá esse pé. Porque me trouxeram uma muda, eu pedi uma muda, mas aqui em Curitiba ela não desenvolve. Mas eu estudei, falei com um, falei com o outro, li umas revistas, uns livros e tal, etc., sobre cataia. Ela é do litoral. Então não adianta você pegar um pinheiro, um pinhão, plantar em Morretes lá, que eu acho que ele não se dá muito bem, né? Ou lá na praia. Então, a cataia, ela precisa daquela maresia, sabe? Aquele ventinho salgado do mar, vamos falar no caso, né? E eu tenho dito para os meus amigos, quer ficar bem de vida, compre um alqueire ali no litoral e plante 1000 pés de cataia. Daqui 5 anos aí você vai ter o dinheiro. Porque eu soube também que um senhor que cria cavalo de corrida aqui no Jockey, ele tinha aras na Lapa. E ele misturava a folha da cataia na ração dos cavalos. Diz que os cavalos ficavam mais ágeis, mais tal, etc. Olha, ontem nós tivemos aí aquela festa
eu vendi 30 litros de cataia. A gente foi um dos consumidores. Ontem foi menos Sexta. gente, foi uns 15 litros de cataia. A minha filha lá que faz a cataia, né? Tem aqueles tambor de 60 litros, tem 2 daqui. Enche de folha de cataia e cachaça ali, né? Eu tive sorte, porque eu era viúvo, sou viúvo e tal. Eu tinha uma namorada, que a sobrinha dela é advogado em Cananéia. E o pai e a mãe dessa advogada, todo mês iam para lá. Aí traz um pacote de Cananéia, 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes. Depois tinha aqueles saco preto de lixo, né? Aqueles 60, mais ou menos. Todo mês me trazia um saco daquele, né? Então eu tenho para mais uns 2 anos a folha da cataia lá em casa. Não, a cataia realmente essa é minha filha ali. É a figurinha carimbada, assim. É. A primeira vez que eu vim aqui, o pessoal falou, não, você tem que tomar a cataia, assim, sabe? É uma Não, coisa e que todo outra mundo coisa, gosta mesmo. já está no fim, viu, Márcia? Precisa ver o mel que nós temos ali. Mês de janeiro eu comprei 200 quilos de mel e já está no fim. Nossa. Porque eu misturo o mel na cataia, compreende? Cada quilo de mel, mais ou menos, dá para 4 litros de cataia, né? Porque se lá aquele pescador dizer, eu não vou fazer chá, vou misturar na pinga, né? Daí eu pensei, claro, misturar na pinga, né? Mas por que não colocar o mel também? Daí eu vendia a cataia sem mel e com mel. Estava saindo as duas equilibradas. Agora disparou, agora é mel. Né? Outro aí tem sem mel? Tem. Tá? Mas é muito pouco. Eu não notei muita diferença, eu não tenho tanto paladar assim. Porque o mel que dá, né? Aquele faz, inclusive, menos mal, né? Porque uma pinga pura, assim, né? Ela é meio pesada também. Mais alguma pergunta que vocês querem fazer para mim? Eu anotei algumas. Várias. Bom, e outra coisa. Vamos falar quando fui deputado federal? Isso que eu queria perguntar pro senhor. Eu queria fazer uma pergunta antes do deputado federal. Me permite? Pode. Tá. Eu queria saber que o senhor sempre foi defensor dos cassinos. Sim. Sempre foi defensor. E Você ainda carrega essa Não, bandeira? e quero cassino. E posso falar para você por quê? Eu estou com 83 anos hoje. Mas quando eu tinha 12, 13 anos, mais ou menos, o meu tio falou que ele era cantor e músico no Cassino AU. Atrás do Palácio do Governo, lá, não sei A se... gente sabe onde é. Aquilo lá foi doado para as freiras, no caso. Mas em 1940, daí eu fiz um levantamento e estudei um pouco sobre por que cassino e tal, etc. Bom, o meu tio era cantor e músico no cassino. Tocava piano e cantava músicas italianas, compreende? E Marechal Eurico Gaspar Dutra, em 1946, fechou os cassinos no Brasil. Por que ele fechou os cassinos no Brasil? Eu fiz um levantamento e soube. O negócio é o seguinte, Carmela Dutra, nós temos um bairro, né, Carmela Dutra, ali e tal, em homenagem à primeira-dama, mulher do presidente, né? E era a dona Carmela Dutra, chamavam ela de Dona Santinha, porque toda semana ela ia na igreja. Isso no Rio de Janeiro, porque a presidência era lá, a capital do Brasil era lá antes de Brasília. Então, quando a dona Santinha, Carmela Dutra, ia na igreja, quem é que vinha atender ela? Não era um padre, era um bispo, né? Um pouco maior, e a hierarquia deles lá. E daí, esse bispo,
esse bispo falou, Dona Santinha, eu tenho 3 pedidos para fazer para a senhora. A senhora é mulher do presidente Marechal Eurico Gaspar Dutra. Por que Marechal? Porque tinha terminado a guerra, né? Naquela época, em 1940 e pouquinho. E daí o Getúlio Vargas, né, era presidente, tinha que entregar a presidência para alguém, né? Claro, para o Máximo, Marechal, porque Marechal só existe em época de guerra, né? Marechal Deodoro, Marechal Floriano e etc., tudo que é Marechal, é de Guerra do Paraguai, ou outras guerras que o Brasil teve aí, tal, coisa parecida. 3 pedidos. Primeiro pedido, do lado do Palácio do Governo, ali, fazer uma capela. Compreende? Segundo pedido, não sei o que lá. Terceiro pedido, fechar os cassinos no Brasil, porque o povo não vai na igreja, vai nos cassinos. E o Marechal Eurico Gaspar Dutra fechou os cassinos no Brasil. E agora eu te pergunto para vocês. 2 países no mundo não têm cassinos. Qual? O Brasil é um deles. Na verdade, agora a gente, de certa forma, tem cassino, né? Cassino online, a gente tem as bets. Brasil e Cuba. Por que Cuba não tem cassino? Porque Fidel Castro, compreende? Quando Houve a Revolução Cubana? Quando assumiu lá a presidência em Cuba, compreende? Se aliou aos comunistas, os russos lá, coisa parecida, compreende? E acabou com os americanos, porque o que sustentava Cuba era o povo americano. Ia para Cuba comprar charuto cubano e nhanhanhanas cubanas também, e os cassinos também, claro, né? Daí o que aconteceu? Os americanos não foram mais para Cuba, Cuba virou, compreende? Parece um bairro bem longe aqui de Curitiba, compreende? Porque eu tenho um DVD que mostra, um senhor com o filho dele fazendo um documentário sobre Cuba, música cubana, mostrando o povo cubano e tal, etc. Só carro velho, aqueles carros se desmanchando, 1960. não tem nada de, compreende? Então, são coisas assim. Por que eu quero cassinos? Compreende? Porque cassino é para gente rica. Vai jogar, vai se divertir, vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro e tal. E para pobre também. Trabalhar de cozinheiro, cozinheira, garçom, croupier, segurança e outras cositas mais. E vai quem quer, quem não quer vai nessas igrejas que estão por aí, que levam o cara para o céu, para o inferno, para o inferno não, para o céu. Então. Cada um faz suas escolhas. E eu não sou jogador, hein? Eu mal e mal jogo baralho, jogo truque, jogo ping-pong, bilhar, coisa parecida, não sou. Bom, mas falando em cassino, eu fui deputado federal. Na minha época, era o Geisel o presidente. Eu consegui 122 assinaturas de deputados federais lá em Brasília para uma delegação de poderes ao presidente Geisel oficializar os cassinos no Brasil. Ele não aceitou. Bom, aí não aceitou tal, etc. Segundo mandato que eu tive foi com o Figueiredo, dentro do Palácio do Governo, fim de meu mandato e dele também, porque era fim de ano, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Todos os deputados federais, senadores e ministros foram convidados dentro do Palácio do Governo, compreende? Porque era fim de nosso mandato. E estava lá o Figueiredo. E, naquela época, o deputado federal era eu, Pedro Lauro, tinha o Alencar Furtado, tinha
Ulisses Guimarães também, naquela época também, e, bom, mas pelo Paraná, no caso, Hermes Macedo e Ítalo Conte, compreende também. Então, aquele grande salão dentro do Palácio do Governo, lá cabe 600 pessoas, mais ou menos, por aí que tinha, porque todos senadores, ministros, deputados federais e convidados, tal. Então, tinha umas 300 mesas redondas, assim, mas não tinha cadeira. Sabe como é que é? Então, todo mundo ficava de pé. Então, eu, quando entrei, assim, né, tinha uma mesa, assim, olhei Hermes Macedo, Ítalo Conte, conhecia eles, Olivier Gabardo, fiquei ali, na mesa do Paraná. E outra mesa ali do lado era dos nordestinos, deputados federais nordestinos. Tudo de pé, né? E todos tomando alguma coisa, né? Chegou o garçom assim para mim, deputado, o senhor toma uísque? Eu olhei assim, eu digo, é uísque nacional? Né? Sou vivo. Não, não é escocês. Escocês, dentro do Palácio do Governo. Tá, então faz o seguinte, me vê só Guaraná com gelo. Aí eu, com um copo de Guaraná com gelo, tomando ali, e outros tomando uísque com gelo, né? Mas eu fiquei quieto ali, então, porque eu sou assim. Aí, quando entrou o presidente Figueiredo, entrou assim, cumprimentando todo mundo assim, cumprimentando assim e tal. Daí, levou uma meia hora, quando olhei do lado, ele estava na mesa dos nordestinos, e ele, compreende, eu notei que ele pegou assim, olha, não vou dar mais nem um tostão para vocês, porque o povo nordestino, né? Mas, senhor presidente, lá não chove, faz 1 ano, 2 anos que não chove, sabe aquela? Eles são muito pidão. Daí, quando eu olhei aquilo, né, os deputados nordestinos em volta dele, e ele falando ali que não ia dar mais nenhum tostão, eu cheguei ali, eu digo, senhor presidente, deputado federal Pedro Lauro, MDB Paraná, uma sugestão, oficialize os cassinos no Nordeste, que nós, os ricos, vamos levar um dinheirinho para eles lá. Não, deputado, não vou querer cassinos aqui no Brasil, não. O Figueiredo falando. Mas a última viagem que eu estive para a França, Inglaterra, eu estive lá na terra do Papa, na Itália, lá tem cassino. Porque no Brasil não vou querer cassinos, não. Mas daí eu queria, né, argumentar mais alguma coisa, né? Os nordestinos são muito bons de... Sabe, já eu fiquei do lado ali. Aí eu voltei para a mesa, daí o Ítalo Conte e o Hermes Macedo. Ô, Pedro Lauro, não pode falar assim com o presidente, tem que pedir audiência para ele. Então. E digo, deputado, nós estamos em um fim de ano, Feliz Natal, próspero Ano Novo, está todo mundo batendo um papo, né? E precisa pedir audiência? Eu acho que não. Bom, daí eu fiquei ali sem jeito, peguei o copinho de Guaraná, tomando ali, todo mundo tomando uísque e tal, etc. E daí levou uma meia hora, mais ou menos, ou mais. Começou a fazer uma fila indiana, assim, né? E o Figueiredo se despedindo de cada um, assim. E todo mundo, senhor presidente, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Para o senhor também, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Aí eu, quando ouvi aquilo, deixei meu copo de Guaraná na mesa, eu me coloquei, eu sou tocaieiro também, né? Eu digo, ele vai passar aqui ele vai passar. Né? Você fica de pé? Fique de pé. Você é o presidente, segura ele. Daí, quando o Figueiredo chegou assim perto de mim, senhor presidente, deixa seu nome na história, oficializa os cassinos no Brasil. Deputado, qual é teu interesse na oficialização dos cassinos no Brasil? Digo, senhor presidente, eu sou deputado federal, estou aqui para representar a vontade do povo brasileiro. Deputado,
Vou te falar 3 coisas. Eu nasci sou contra e vou morrer contra. Estamos conversando. Aí os assessores dele já cercaram, já levaram ele para lá, porque ele ficou nervoso. E a imprensa me fechou ali, né? Jornal do Brasil, Estadão de São Paulo e outros jornais. Deputado, o que foi que houve? Como é que foi que aconteceu? Digo, o que aconteceu é o seguinte, eu sugeri ao presidente Figueiredo a volta à oficialização dos cassinos no Brasil. E vocês viram que ele disse que nasceu contra, era contra e ia morrer contra a volta dos cassinos no Brasil. Daí eu peguei o copo de Guaraná e eu nasci contra, sou contra servir uísque estrangeiro dentro do Palácio do Governo Brasileiro. Estamos conversado também. No outro dia, Estadão de São Paulo, Jornal do Brasil, uma notinha lá, Pedro Lauro, deputado federal do Paraná, então, Figueiredo fica nervoso e tal, etc. Menos os jornais de Curitiba, porque eles achavam que eu podia ser candidato a governador, prefeito ou coisa parecida, que eu não queria nada. O senhor não cogitou se concorrer a alguma coisa, prefeito, governador, nada? Não, governador não. Porque o negócio é o seguinte, eu quando jogava futebol, eu era back esquerdo. Por quê? Porque eu chutava com os 2 pés e os caras não passavam de mim. Quando eu era juvenil, joguei no Atlético, no Curitiba, no Água Verde, no Ferroviário, depois, por último, aqui no Morguinal. Aqui no Morguinal, sempre back esquerdo, né? Me mandaram jogar de goleiro porque os caras não passavam de mim. Mas eu, com meu tamanho, 1,70 m, de goleiro, né? Daí me apelidaram de goleiro frangueiro ali, então, etc. E o senhor trabalhou na política assim por muitos anos, né? O meu sonho, desde piá, era ser vereador também, sabe? Porque nós jogávamos futebol, lá, eu morava ali no Portão, nós jogávamos futebol, aqueles campinhos de capinha, assim, compreende? Uma trave aqui, outra ali, nós jogávamos bola lá e tal, etc. E cansava, sentava, nós fazíamos uma rodinha, sentava. Naquela época a gente não fumava, mas ficavam chicletes, ficava conversando e tal. E daí surgiu essa ideia. Você, quando crescer, o que você vai querer ser? Né? Eu vou querer ser motorista de caminhão, que nem meu avô. E você, Joaquim? Eu vou querer ser advogado, que nem meu tio. E você, João? Vou querer trabalhar, abrir um mercado. Naquela época não tinha mercado, era armazém, que nem o meu tio e tal. E você, Pedro Lauro, quando crescer, o que você vai querer ser? Havia aquela pergunta. Eu digo, eu vou querer ser vereador de Curitiba. Vereador? Mas por quê? Não, porque se eu me eleger vereador, vou mandar canalizar essa valeta fedorenta aqui, iluminar aqui o bairro também, compreende? Então, eu tinha uma ideia assim, porque eu tinha trabalhado para deputado estadual, para um Pianoski, que ele era goleiro de futebol, saiu candidato a deputado estadual, e eu, com o sobrinho dele, que era colega meu, nós andávamos pregando propaganda nos postes, compreende? Então, eu sempre queria ser vereador. Bom, falando em pregar nos postes, agora parece que é proibido também. E olha só, eu fui o primeiro pichador de Curitiba. A gente ficou sabendo dessa história, a gente queria que você contasse mais pra gente. Como é que aconteceu? Eu tinha uma banca de jornal na Praça Carlos Gomes, porque eu tinha trabalhado para o Bento Munhoz da Rocha Neto. E, por intermédio dele, eu consegui colocar uma banca de jornal na Praça Carlos Gomes, lá. E daí ia sair candidato a vereador. E eu, assim, não tinha muito dinheiro, muita condição, compreende? Mas eu passava por uma loja ali, perto da Praça Carlos Gomes, que vendia tinta, né? E eu olhei assim, passava todo dia ali, via assim, uns
umas latinhas de tinta, assim, diferente, né? Não era para usar pincel, sabe? Aquelas... Eu olhava naquilo lá, pensei e tal, imaginei. Aí um dia entrei lá, perguntei, como é que funciona isso aí? Isso é uma tinta que tem uma bolinha dentro, você mexe assim, né? Faz um barulhinho, mexe e depois... Pss, né? Eu digo, puta merda, vou encher Curitiba, né? Daí o que aconteceu? Mas eu digo, não, peraí, se eu pintar naquele muro ali, eu acho que o homem não vai querer gostar. Se eu pintar naquele outro, não vai gostar e tal, certo? Né? Tinha que pedir. Eu não tinha muito conhecido, assim. Então, mas ali onde é a rodoferroviária, antigamente, só existia ferroviário lá mesmo. E os trens entravam, saíam, então. E tinha um muro muito comprido, e tipo abandonado, quebrado ali e tal, faltava tijolo, compreende? Mas tinha uns lugarzinhos ali que, né, sobrava um lugarzinho, mas lá não... Quem é que ia reclamar? Compreende? Ninguém. Então, todo dia eu saía, fechava a banca, eu tinha uma bicicleta, passava ali, compreende? Eu escrevia ideias novas, mais escolas, mais estradas, mais hospitais, mais emprego, mais trabalho, mais emprego. Pedro Lauro, embaixo, para vereador Pedro Lauro. Mas fiz uns 8 ou 10 pichação, assim, mas sempre naquele muro da rede lá. Levou uma semana, mais ou menos, eu na banca de jornal, na Praça Carlos Gomes, chegou a polícia ali. Né? Foi na época da ditadura isso, né? Sim, claro. Isso foi em 1968, alguma coisa assim. 68, acho. Por aí. O negócio é o seguinte, o senhor, seu Pedro Lauro, o senhor está detido, vai ter que nos acompanhar e tal, etc. Aí eu tinha um colega, eu tinha a banca de jornal, deixei ele ali, ele não entendia. Eu digo, faz o seguinte, eu estou preso, né? Fica aqui e tal, né? Me levaram para a delegacia, eu tinha que bater piano com os 10 dedos ali, né? E bateram foto e toda aquela história. E daí, no outro dia, eu tinha que ir no quartel ali, na Riachuelo, ali. Tinha um quartel do Exército ali. No outro dia. Bom, aí no outro dia fui lá, a hora que tinha que chegar lá, cheguei lá e tal. Um tenente-coronel, coisa parecida. Senta aí! Senta aí! Eu sentei. Ele daí pegou o negócio. Ah, você que é o pichador lá, que pichou. Pois é. Então. Amanhã você vai ter que despintar aquilo lá. E por que você escreveu lá? Não, porque eu pretendo sair candidato a vereador e estou propondo, né, minha plataforma, o que fazer por Curitiba e tal. Ele disse, o quê? Você vai sair candidato a vereador? Eu digo, Teu nome é Pedro Lauro? Eu digo, sim, senhor. Oi, Pedro Lauro. Sou capaz de votar em você, rapaz. Está liberado, pode ir embora e tal. Mas amanhã vai despintar lá, né? Quantos anos o senhor tinha na época, você lembra? Eu tinha uns 20 e poucos anos, 25 anos,
por aí, 25, 26 anos. Daí, no outro dia, comprei uma tinta branca e fui lá despintar. E a turma da Tribuna, da Gazeta do Povo, também foi lá. Comprei. Pedro Lauro, primeiro pichador de Curitiba, tá, despintando e tal, etc. Mas daí eu tinha prometido, né, lá do tenente-coronel, comandante e tal, para o delegado também, que não ia mais usar o pincel. E daí eu fiz a campanha assim na base dos folhetos, distribuindo folheto e tal. Fiquei como segundo suplente de vereador, porque na Praça Carlos Gomes passava muita gente ali, pegar ônibus, Vilas Oficina, Capão da Embuia, Jardim das Américas, Uberaba, né? Passava muito ali, olhava e tal, etc. Então eu tive bastante votos, fiquei como segundo suplente. Tinha pego 2.800 votos, alguma coisa assim. Fiquei como segundo suplente. E quando eu ia assumir como suplente, né, o segundo suplente, por causa das eleições, o Enéas se elegeu, o deputado estadual e o Daros federal, mas eu saí candidato para ajudar eles e eu também me elegi deputado federal. Então, bom, fui para Brasília, assumi como deputado federal. Levou 2, 3 dias no meu gabinete, bate o telefone, minha esposa, falecida esposa, era minha assessora, tinha mais gente ali e tal. Alô? Quem? Ah, peraí. Não, esse aqui. Ah, é. Alô? Pedro Lauro, aqui é o presidente da Câmara dos Vereadores de Curitiba. Quando que você vem assumir como vereador aqui? Eu digo, senhor presidente, eu acabei de assumir como deputado federal, o terceiro suplente que assume no meu lugar, no caso. Aí isso aconteceu, né? Aconteceu isso. Bom, daí eu, como deputado federal, falei muito dos cassinos, inclusive, discuti com o Figueiredo, né, e tal, etc. Não apresentei projeto porque eu tinha apresentado uma delegação de poderes, né, com 122 assinaturas, que o presidente não aceitou. Então, mas eu matei a charada. Por quê? E o problema no Brasil, sabe qual é que é? Os militares, o exército. Quem foi que proibiu os cassinos no Brasil? Marechal Eurico Gaspar Dutra. Olha, ele cagou aqui. Então não mexa, foi o Marechal que cagou, sabe? Então, agora o negócio é o seguinte, eu acredito... E depois o Gás e o Figueiredo, todos eles generais, compreende? Não iam, né, aceitar desfazer uma coisa que um marechal fez ali, cocô, né? Entende? Então, o que o senhor acha desses cassinos digitais que tem hoje? O senhor está sabendo? Desculpe, eu tenho um celular para telefonar para minha filha, meus filhos e nada mais. Para mim, o celular, esses vagabundinhos de R$180 atende sim ou não. E o que tem acontecido, eu tenho visto propaganda, isso aí não é comigo, porque eu acho que isso não dá emprego e não atrai turistas, compreendeu? Porque nós tínhamos o melhor futebol do mundo, agora não é o melhor. Mas temos o melhor e mais bonito carnaval do mundo. Os turistas vêm ver as nossas mulatas dançar e quebrar, e é bonito o carnaval brasileiro. E à noite vai aonde? Vai para o hotel dormir.
se tivéssemos cassino, seria mais uma atração para eles gastar mais dólares aqui, no caso. Compreende? Daria emprego, como disse, para garçom, cozinheiro e croupier e tal, etc. Falando em cassinos, eu, quando era deputado federal, Comissão Minas e Energia, uma comissão, eu fazia parte, fomos visitar Itaipu. Fomos de avião em 12 deputados federais. O avião não pôde descer em Foz do Iguaçu por causa do tempo, desceu em Assunção, na capital. Lá. E daí fomos para o hotel, tal, mas à noitezinha, onde é que vamos? Um disse, vamos lá naquele puteiro, vamos lá. Eu digo, não, eu sou casado, não vou. Tem cassino. Oba, então é comigo. Fui lá a primeira vez, entrei no cassino, no Paraguai. Aí fiquei olhando como é que funciona, eu e mais 3 colegas olhando e tal. Tem gente que fica ali suando, sabe? Gastando dinheiro, ganhando dinheiro, gastando dinheiro, e eu fiquei olhando ali. Eu nunca tinha jogado na roleta, nada, então. Porque tem a música do Nelson Gonçalves, né? Vermelho 27, né? Cassino falando. Preto 17, isso aqui tá. Então comecei a olhar naquilo lá. Daí comprei umas fichas lá, eu com um colega, e eu estava olhando um casal ali que eles se revezavam. Jogava a mulher, um pouco saía dali, daí entrava o homem ali, se revezavam, porque, sabe, aquela tensão deles, não sei se estavam ganhando, perdendo e tal. Mas eu notei que quando um ganhava, ele saía, né, para a mulher, é o contrário, né, cada um. Porque ficava perdendo, bom, daí entra outro, né, muda a sorte. Daí eu digo, não, eu não vou jogar de 1 a 30 e pouco ali, eu vou jogar no par ou no ímpar. Sabe, tem o par, o ímpar, eu tenho preto, vermelho, né? Então, por exemplo, eu fiquei olhando, correu a roleta, preto 17, não sei, depois outra, preto 28, depois outra, preto, outra, deu 3 vezes preto. Eu joguei no vermelho. Vermelho, sabe como é que é? Daí ganhei, daí eu comecei a esperar uma roleta, deu vermelho, tá? Daí não joguei mais no vermelho e não joguei no preto também. Deu vermelho de novo. Eu digo, 2 vezes, então agora vai dar preto. Daí joguei no preto. Não deu o preto, daí eu dobrei no preto. Porque daí 2, 3 vezes, 4 vezes, né? É impossível, não dá, tal. E daí comecei a ganhar. Ganhar pouco, porque você joga ganha 2, né? Você joga uma ficha, ganha 2 se der ali. E se não der, você perde uma. Mas daí você dobra para 2, daí você ganha 4 fichas, sabe como é que é? E daí comecei a ganhar. E um colega meu, Oswaldo Busquet, ele também foi deputado federal, meu amigo ainda, e ele começou a fazer o mesmo. Bom, o resultado, naquela época dos cruzeiros, daí na hora de trocar eu ganhei 300 cruzeiros, e esse colega meu ganhou 150 cruzeiros também. Então, o que aconteceu? Nós ficamos tão tarde lá, que, meia-noite, Assunção lá, morre lá também, né? Não tem táxi, acabei indo a pé, meia-noite, sabe? Pedi a Deus perguntei para onde é que ficava o hotel, lá, fui lá, andei uns 2 quilômetros, cheguei lá. Bom, então, o cassino
Compreende? Você tem que saber jogar. Se eu for outra vez num cassino, só naquela vez que eu fui, nunca mais fui, porque daí fomos ver Itaipu, na construção de Itaipu lá, etc. Mas se eu for no cassino outra vez, eu vou pensar assim, não vou cair né, em cima, querer ganhar tudo, querer... Então, e o cassino é mais também para cantores, para músicos também, né? Garçom, segurança, tudo aquilo, não é só para o dono da roleta ali também, coisa parecida. Mas eu queria perguntar assim, você se elegeu deputado federal depois da redemocratização, quando ainda tinha 2 partidos, né? Sim, MDB. Como você compara a antiga política daquela época com a nova política atual? Essa é uma coisa que eu também queria perguntar assim, para o senhor, como é que você vê, assim, quais as mudanças que o senhor vê e, sabe, o aspecto, sei lá, se existe algum aspecto positivo ou se o senhor só vê aspecto negativo na mudança de hoje em dia, nas mudanças de hoje em dia? Não, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe, naquela época era uma época da ditadura, compreende? As coisas eram rígidas. Aquela história que eu falei para você, fui o primeiro pichador de Curitiba, ou até do Brasil, então o exército, né, não pode, então vai lá, prende, né, bota na cadeia, ou prende, como eu demonstrei boa vontade, o comandante lá da polícia lá me liberou, não, sou capaz de votar em você e tal, etc. Outro tinha bom senso também, não era todo mundo botar na cadeia, não. Porque eu nunca fui comunista. E não me interessa, não quero ouvir falar em comunismo para mim. O melhor regime que tem é esse, democrata. E outra coisa, não me falem em cocaína, em maconha, em cigarro eletrônico, merda. Compreende? Não quero saber disso aí. Eu fumo meu charutinho e não trago, hein? Só baforejo. Porque quando eu era piá, me deram um cigarro para fumar, eu traguei assim, vomitei, fiquei ruim. Nunca mais. Eu só... Compreende? 2, 3, 4, aí pronto. Só porque senão, o homem, se não tiver um pequeno vício, ele fica roendo a unha também, compreende? Fica pensando, o que eu vou fazer amanhã? Então, um cigarrinho ali, aqui dentro é proibido fumar, é a nova lei, né? Então fumo lá fora e tal. Só baforejo, não trago, tal, etc. Então, são coisas assim. E falando em política, por exemplo, eu sempre estive no MDB, compreende? Movimento Democrático Brasileiro. Nunca fui contra o exército, contra o regime, mas não quero... Eu acho que o melhor regime é esse, nosso democrático mesmo. Que haja eleição, né? Porque naquela época era difícil o negócio, né? Eles andavam... Se você tirasse o paletó num lugar, eles queriam saber onde se ia colocar o paletó e tal, etc. Hoje em dia não, é mais liberal. Claro, você quer sair do Brasil, você sai, você quer viajar, você vai. Quer sair à noite, por aí, sai, toma uma pinguinha aqui, uma cataia ali, fuma um cigarro e tal, etc. Então, o melhor regime que tem é esse brasileiro. Eu não quero mudar nada aqui. E o senhor está com esse bar aqui há muitos anos. Eu imagino que o senhor deve ter visto várias histórias aqui dentro. Ou contado e ouvido também. Assim, também, existe mais alguma, ou menos, alguma mais ou menos, história sim. Por aqui que te marcou bastante? Sim. Aqui nesse bar? Não, mas aqui não tem muita novidade, porque pode notar, aqui o povo se sente bem, compreende? Falar a verdade, nunca houve uma briga aqui dentro. Lá fora, sim, mas lá não é comigo. Lá na rua não é comigo. Mas aqui não houve. Porque aqui o cara fica olhando. Pô, mas que televisão antiga é essa? Minha avó tinha uma dessa. Pô,
Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui tinha bem mais coisas. Tipo de cadeira, tipo de mesa. Pô, tem quanto paga para jogar xadrez? Não, ali não paga nada, ali é de graça. Ping-pong, paga? Não, ali é de graça. O bilhar é pago, né? Porque eu pago o aluguel delas ali no caso. Né? De vez em quando tem um violão aqui, empresta o violão para um, para o outro e tal. Eu batendo o violão e tal. Mas aqui é bem tranquilo, não tem novidade. E a pessoa que vem aqui precisa ver quantas fotos por noite. Turma, seu Pedro, posso botar uma foto para o senhor? Daí eu, né, dou aquele meu plano. Eu me posiciono, ponho a mão aqui dentro, assim, né? E a pessoa do lado, assim, outra aqui, outro batendo foto, eu digo, olha o passarinho, beija-flor, tico-tico, sabiá, rolinha. Não, urubu não. Daí a turma dá risada, gosta e tal, etc. Mais alguma pergunta? Uma coisa que eu observei na sua história é que você sempre teve esse instinto empreendedor, porque você foi dono de banca de revista, dono de padaria e dono de pizzaria. Como que você nasceu com esse instinto empreendedor? Como que foi isso? Porque o negócio é o seguinte, eu nasci em Marechal Malé, quase 200 quilômetros de Curitiba, aqui sou do Paraná, e me criei minha juventude praticamente em Rio Claro, distrito ali. E ali, em Malé, o meu tio tinha comércio, em Rio Claro, o meu pai tinha comércio também. Compreende? Aquele armazenzinho de interior, né? Vendia tudo aquilo. Mas lá eu era muito pequeno, olhava e tal, etc. Mas eu sempre via as pessoas entrando, saindo, batendo um papo e tal, etc. Daí, quando viemos morar para Curitiba, o meu irmão abriu uma banca de jornal na Praça Zacarias, daí eu fui trabalhar com ele. Eu tinha 14 anos, mais ou menos. Andava de bonde, né? Morava no portão, vinha de bonde, vai e vem naquela época e tal. Então, eu aprendi a lidar com a freguesia. Né? Vender cigarro, vender chicletes, vender revista, vender jornal ali, banca de jornal. Né? Hoje em dia, não existe quase banca de jornal. Né? É tudo digital. Antigamente, você vendia aos domingos um monte de Gazeta do Povo, Estadão de São Paulo, né? Hoje em dia você não vê ninguém, nem com uma revista debaixo do braço e nem jornal. Antigamente a pessoa comprava uma manchete, Cruzeiro, Gazeta do Povo, colocava debaixo do braço, andava pela Rua 15, pegava o bonde. Hoje em dia não tem nada disso, né? Compreende? Então as coisas vão mudando assim. E eu sempre lidei, né? Eu estranhei uns anos atrás aí, quando lançaram o cartão, né? Chegava a pessoa ali, o senhor aceita o cartão? Primeiros dias, eu digo, não aceitamos. Então. Daí minha filha, tal, pá, maquinazinha, então, agora aceito. Agora 90% é cartão, rapaz. Hoje em dia nem... Eu não vejo mais dinheiro. Até existiu uma lei para extinguir o dinheiro físico, porque todo mundo está usando o cartão. Assim, Não, mas justamente foi bom falar no dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que representa isso aqui? É uma esfinge greco-romana. Grego-romana. Eu não sabia. Tá. 90% da minha freguesia não sabe, mas está em todo o dinheiro, né, brasileiro. Uma esfinge grego-romana para representar a República. Aqui eu sou favorável. O papagaio, o macaco, tal, etc. Bom, uma nota de 10. Aqui eu quero Pelé.
Nota de 20, eu quero a primeira santa brasileira, Irmã Dulce, compreende? Aqui na nota de 2, eu quero Ayrton Senna. Na nota de 100, não. Porque se o cara pegar uma nota de 100, ele sobe no carro, ele acha que tudo é 100 por hora, né? Então é um negócio. Mas 90%, mais de 90%, não sabe. E dinheiro também. Chega um sobrinho teu, tio, me dá 2 anos aí para comprar uns chicletes ali. Se ele nem pergunta, porque ninguém sabe, compreende? Aqui está bem, a tartaruga, tá? Mas aqui, isso falta. Eu não estou em Brasília, senão eu já tinha mudado tudo isso aí de ponta cabeça, porque não dá. Ia pedir exoneração do diretor lá da Casa da Moeda, porque onde é que se viu? Por quê? Quem é que criou isso aqui? E em toda nota de 2, e até a nota de 200, parece-me também, né? Mas mais uma pergunta. Vocês já viram a bandeira brasileira com a cor vermelha? Não, eu ia... Uma das perguntas eu ia fazer para você. O que é essa história dessa bandeira vermelha e tal? Não, quando eu fui deputado federal, apresentei um projeto nesse sentido, mas não aprovaram lá, porque eles acham que o vermelho... O que é o vermelho mesmo? A bandeira vermelha? Não, o que os políticos acham que o vermelho é? O povo acha. Então por que se usa a camisa vermelha? Que nada. E o negócio é o seguinte... Quem elaborou a bandeira brasileira foi a princesa Isabel. O verde representa a mata, o azul, o céu, o amarelo, a riqueza, e o branco, os estados, compreende? E onde é que está a cor do sangue do povo brasileiro? Tiradentes. E outra coisa, mais uns dias, essa ali é minha filha. Márcia, espera aí um pouco. Eu vou mandar ela fazer umas bandeirinhas pequenas, assim, para pôr em cima da mesa, com a cor vermelha, que todo doador de sangue vai ganhar, para deixar em casa, em cima da mesa, do balcão. E alguém pergunta, nossa, por que a cor vermelha? Você é comunista? Não, eu sou doador de órgãos, compreende? Márcia, me traga a bandeira que está ali debaixo. Eu fui preso com essa bandeira, hein? Na boca maldita. Então não ajudou muito, né? Não, porque eu tinha a bandeira brasileira e a bandeira com a cor vermelha, mas tinha 2, inclusive, com a cor vermelha. E estava na boca maldita fazendo... Não entendi. Tá. Segura lá a ponta, lá, vamos... Já tem a thumb do vídeo. Não, porque o negócio é o seguinte, eu fiz uma pesquisa, praticamente 90% dos países do mundo tem a cor vermelha. Estados Unidos tem, e lá não é comunista. Não me fale em comunismo, comunismo é uma bosta. Fidel Castro lá, Cuba, Rússia, eles que fiquem lá, compreende? Então, essa bandeira mandei elaborar. Eu tenho essa aqui com a faixa vermelha, né? E as letras brancas. E outra eu tenho com as letras vermelhas e a faixa branca, praticamente. Então, eu estava na boca maldita fazendo uma pesquisa
perguntando para o povo qual é delas que você acha que fica melhor, e tal, etc. Daí chega a polícia ali, né? O senhor está detido. Estava eu com um colega meu que é moreno, né? Negro, né? E ele estava segurando uma bandeira, eu estava com 3 bandeiras segurando, eu estava perguntando para o povo. Aí, o senhor está detido. As bandeiras também e tal. E o rapaz aí também. Subimos no camburão, né? Aí, nós dentro do camburão, quando eu vi olhando pela fresta, assim, vi aquele homem pelado lá na praça. E eu digo, pô, eu pensei, acho que ele vai lá na Polícia Federal. Porque ficar lá perto do campo do Curitiba, né, Polícia Federal. Bom, mas daí, naquela época tinha telefone, aqueles orelhão, parou assim, o camburão, e eu olhando pela fresta assim, né, vi o homem pelado lá e tinha um telefone. E desceu um policial, tenente. Alô, comandante, eu estou com um deputado e um preto aqui no camburão, o que eu faço? Isso que escutei, né? Depois, daí não deu para escutar mais, né? Estou com um deputado federal e um preto. O que faço? Aí, quando eu tocou lá na Polícia Federal, né? Cheguemos lá, era à noite. Acho que 8 horas da noite, não sei o quê. Eu acho que como é que eu vou chamar aquele funcionário da Polícia Federal lá? Chefe de Polícia Federal, não? É, por aí. Só que ele é paisano, né, no caso. Ah, sim. Não é... Ele estava meio se arrumando, eu acho que estava cochilando por lá. Chegou assim, o que houve, o que é, o que é. Daí o policial falou lá com ele, então. Aí esse diretor da Polícia Federal, né, me cumprimentou e tal, olhou na bandeira e tal, etc. Vamos fazer o seguinte, você deixa as bandeiras aqui, essas 3 bandeiras, e eu vou mandar lá para a Justiça Federal, na Rua 15, lá, Justiça Federal. Tá bom. Boa noite. Quer dizer, não falou que eu estava detido, nada, só eu tinha que deixar as bandeiras lá e no outro dia ir na Justiça Federal lá, que ele ia mandar para lá, porque ele não achou que ele era competente para, né, resolver esse problema. Daí levou uns 3 dias, eu fui lá na Justiça Federal, subi lá, um dos juízes lá, ô Pedro Lauro, puta merda, nunca ninguém me deu tanto trabalho como você. Tive que pesquisar aí uma série de leis e tal, etc. Faz o seguinte, fale com o advogado, aí ele faz uma cartinha, traga aqui, eu te entrego as bandeiras. Aí saí dali, não levou 2 horas, porque eu tinha um conhecido que é advogado, já bateu o negócio, cheguei lá, já entregaram as bandeiras. Então, o negócio é o seguinte, porque, como eu disse, eu sempre peço a Deus que me ilumine, eu quero ser útil, quero ser bom, quero melhorar. Agora, eu não sou deputado federal mais. Se eu tiver fôlego, daqui 2 anos eu saio candidato. Não sei, vamos ver se aquele lá de cima não me chama antes. Eu saio candidato a deputado federal. Mas por quê? Porque faz anos que eu sou a favor. E agora mais do que nunca. Vocês souberam em Santa Catarina,
piazão lá entrou com uma machadinha lá, Sim, matou 4 crianças. E eu soube, esses dias deu na televisão, sabe quantos anos ele pegou de cadeia? 220 anos de cadeia. E só vai ficar 30, né? Não, lá ele vai comer, vai beber, né? Vai dormir, ter direito a tomar banho de sol, tomar banho e tal. Mijar, cagar, e nós vamos pagar até o papel higiênico dele. Compreende? Sabe o que eu sou a favor? Cadeira elétrica. Tá certo. Matou mulher, matou criança, sempre aqui, ó, liga Itaipu aqui, 50 mil watts, e não aproveita nem a cinza desse cara, porque está contaminado pelo mal. Porque quem mata um pode matar 2, pode matar 3. Lá ele matou 4. Enquanto o matador mata mulher, mata criança, muitos modos de matar, inclusive. Você viu? Então, o cara lá matou o pai, matou a mãe, matou a irmã também. Isso aí é um tipo de doença e também tem muito que ver com droga também, né? Eu não entendo de droga, não quero nem ouvir falar. O cara usou droga, para mim não vale nada. Porque qual é a vantagem que ele vai ter? Vai dar coceira na bunda? Compreende? Ou vai querer roubar, matar, tal, etc. Então, outra coisa, se eu tivesse oportunidade de falar com o presidente, inclusive, do Brasil, ou de outros países, acabar com a plantação de maconha e de cocaína. Compreende? Hoje em dia tem o drone, o helicóptero, avião, compreende? Descobre quem é o produtor. Joga, mata lá e acaba com isso. Compreende? Mas os governos têm que estar unidos, todos eles. Vem do Paraguai essa merda, vem do Peru, da Bolívia, não sei de onde. E lá, quem é que está plantando lá? Compreende? Então, droga para mim eu não quero nem tal. Agora eu sou favorável, como disse, pena de morte. Saiu fora da linha, compreende? Por que eu parei de torcer para time de futebol? Porque você liga a televisão, né? O jogador está discutindo com o juiz ali, dando de dedo para o juiz. Bom, qual é a autoridade máxima ali? É o juiz, não é? Então, o jogador, compreende? O rabo debaixo das pernas e ficar quieto ali, se ele cometeu alguma coisa. E outra coisa, entrada e saída nos campos de futebol, o que está acontecendo com essa juventude nossa? O time ganhou, perdeu. Antigamente, eu ia no campo de futebol, meu time perdesse, eu saía quietinho, outro mais alegre lá e tal, etc. O time dele ganhou, o meu perdeu. Hoje em dia, eles saem lá para se matar, para quebrar ônibus, quebrar carro. Vai acontecer alguma coisa? E outra coisa, eu torcia para o Curitiba contratou um português como técnico. O tal de Manuel, Joaquim Manuel, porque não entendo. Portugal alguma vez foi campeão do mundo? Uruguai, Paraguai, o Chile vendem jogador, virou um comércio. O técnico do Flamengo era o Gabriel Jesus, ele era português. Pois é, não, ele era do Curitiba, passou para lá, né? E tem outros também. É porque eles são bons de sabe? De embrulhou. Ah, que pariu. Futebol para mim. Ah, falando em futebol, eu quando era deputado federal, meu sobrinho morava ali na Vila Fani, eu fui visitar ele, do lado da casa dele tinha um campinho assim, tinha umas gurias jogando bola.
Aí meu sobrinho disse, tio, vamos lá olhar as meninas jogando bola ali. Então, quando eu estava chegando, eu de terno, gravata, emblema, deputado federal, as gurias todas se esconderam. E veio o técnico ali, o juiz, né? O senhor é da polícia? Digo, não, eu sou deputado federal. Ai, que bom que o senhor veio aqui, porque é proibido, por lei, futebol feminino. E eu sempre, papel e caneta na mão, né? Tomei nota, cheguei em Brasília e apresentei projeto liberando o futebol feminino. Foi aprovado e está aí. Não é bonito ver a mulherada jogar bola? Sim. Porque antigamente era proibido porque machuca as mulheres. Não, assim, só para a gente encerrar, assim, na verdade são duas perguntas que eu quero fazer. A primeira é como é que o senhor se definiria como pessoa? Quem é o Pedro Lauro? Eu me entendo que eu sempre peço a Deus, eu não mato uma formiguinha, sabe? Lá em casa, amanhã cedo, eu coloco comida para os passarinhos, ração para cachorro e eles comem, os passarinhos também, põem arroz, vem a sabiá, vem as pombinhas, sentam ali. Esses tempos apareceu um pássaro desse tamanho, um jacupiranga, sabe? Coloco lá fora, dou de comer para eles, tenho pena, compreende? Eu não mato nada, não corto árvore também, porque isso são coisas que Deus criou, a natureza criou, compreende? E eu quero ser útil, compreende? O homem já chegou na Lua, compreende? Outra coisa que eu fiz como deputado federal, falando bem depressa, fui para Paranaguá, eu sempre gostei de dançar, né? Eu digo, eu vou dançar um fandango lá. Cheguei lá, eu com meu sobrinho, tinha uns pescadores ali, eu digo, pô, onde é que tem como é que eu chego na Ilha de Valadares, lá não tem uma ponte aí? Não tem uma ponte. Eu digo, por que não tem ponte? Não, porque a Marinha não permite, uma questão de segurança, né? Se houver uma guerra com o Paraguai novamente, eles não passam aqui, não sei o quê. E eu tomei nota, fui lá de canoa, dancei um baile, vi o fandango deles, voltei para Brasília, falei com o ministro da Marinha, num dos coquetéis lá, ele todo de branco, e digo, ministro, deputado federal Pedro Lauro, MDB, Paraná. Estive em Paranaguá, os pescadores me falaram que a Marinha não permite a construção da ponte. Não, deputado, lá a Marinha não tem interesse. Faz o seguinte, volte para Paranaguá, fale com o prefeito, ele me manda um requerimento, eu libero a ponte. Voltei para Paranaguá, falei com o prefeito, está lá a ponte ou não está? Eu andando na Boca Maldita, um professor de astronomia, Pedro Lauro, eu sou professor de astronomia do Colégio Estadual, está faltando um planetário lá. Eu voltei para Brasília, naquela época eu falei com o ministro Ney Braga, que era da educação, está lá o planetário ou não está? Compreendeu? Então são coisas assim. O vereador tem que ver os problemas de Curitiba, valeta fedorenta, iluminação, tal, etc., trânsito, tal. O deputado estadual vê o problema dos municípios mais longos, os federais de todo o estado e todo o Brasil também, compreende? Qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as futuras gerações, assim? O que o senhor gostaria de falar, assim? Bom... Porque o senhor convive com bastante gente jovem. Como é que é? O senhor convive com bastante gente jovem. O negócio é o seguinte, eu quero deixar um conselho. Você que joga futebol, torce para time, futebol é esporte, não é violência, tal, etc., né? Então eu parei de
Bom, jogar bola faz anos, mas parei de ver, assistir, ir no campo, porque é medo também. Vou de carro lá, me quebram o carro, porque o meu time ganhou, perdeu, coisa parecida. Briga, isso aí não chega a lugar nenhum, compreende? E outra coisa, você que vai me ver, coisa parecida, procure ser vereador de Curitiba, deputado estadual, federal, prefeito, governador, ou até presidente, para fazer alguma coisa de bom para a cidade. Pense em coisas boas, compreende? E muita gente diz, Pedro Lauro, roubou bastante como deputado federal, sabe como é que é? Eles acham que o político vai lá para roubar. Ele ganha bem. Na minha época eu ganhava 25 mil cruzeiros por mês. 10 meses, 250 mil, comprei essa propriedade. Desmanchei, construí e tal. Hoje em dia vale 2 milhões e pouco isso aí. Então o negócio é o seguinte, trabalhar honestamente, se divertir, compreende? E outro pedido que eu vou fazer para vocês, jovens, não façam tatuagem, porque o dia, eu estou prevendo, o dia que o chinês descobrisse que colocar nesses vidrinhos de tinta um veneno, vocês não vão durar muito tempo, ou os filhos, os netos de vocês vão nascer aleijados, ou coisa parecida. Não maculem a obra divina. Deixe o teu corpo, teu rosto, tudo como Ele criou. Não maculem a obra divina. O dia que eu falar com o Papa, eu vou perguntar se ele é favorável a tatuagem. Se eu encontrar um pastor de igreja, mesma coisa, vou perguntar se ele é favorável. E se um dia eu for ter que visitar um médico, se eu ver se ele tem tatuagem, eu vou procurar outro que não tem, compreende? Porque o negócio é o seguinte, você não pode macular a obra divina. Vou pegar o trem. É isso. Estão escutando aí? Passando o trem. Mas o trem... Não, um dia eu quero tirar esse trem daqui. Ele passava aqui, era a maioria fumaça de passageiro. Agora ele passa vazio para lá e cheio de cimento para cá. Centro da cidade. E é isso, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e não façam tatuagem. Não, Tchau. E obrigado por acompanhar até aqui Desculpe a história vocês. desse incrível homem que é o Pedro Lauro. Então, muito obrigado, Pedro Lauro, por sua presença, por ter aceitado essa entrevista. Eu só tenho a lhe agradecer. Quem não viu o anel de deputado, que venha ver. Quem não viu a cor vermelha na bandeira brasileira, que venha ver. A gente vai deixar na descrição o endereço e tudo mais. Tudo mais. E é isso. Valeu. Falou.